Diz assim a palavra de Deus, Evangelho de Mateus, capítulo 16, o versículo 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem dizes o povo ser o filho do homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, ou o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi nem carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Verso 18: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não irão prevalecer contra ela. Versículo 19: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligar na terra terá sido desligado nos céus. Amém. Só até aí. Feche os teus olhos, curve sua cabeça, repita essa oração comigo. Diga: Senhor Jesus, fala comigo através dessa palavra, ministra o meu coração, que eu possa ouvir a tua voz nessa noite. Repreenda toda distração, tudo aquilo que tenta impedir de eu ouvir a tua voz. É o que eu oro, peço que seja assim, e você que crê diz amém. Dê um aplauso e glorifique o nome do Senhor. Levante sua cabeça, olhe para mim. Nós teremos 4 ministrações com o tema palavra rema. A palavra rema, diga comigo, diga rema. Você sabe o que é rema? Eu vou explicar para você. Quando nós falamos da palavra rema, nós estamos falando da palavra de Deus, mas é uma palavra revelada. A Bíblia é a palavra de Deus. Você crê nisso? A Bíblia é a palavra de Deus. E essa palavra escrita, ela se chama Logos. É a palavra escrita, a palavra de Deus, é o Logos. É a palavra de Deus para nós. Só que quando eu leio essa palavra, e mesmo sendo escrita, ela tem o poder de se revelar para mim de uma maneira que muitas vezes as pessoas não entendem. Essa palavra de Deus, escrita, o Logos, quando eu leio com a ajuda de Deus, ela se torna um rema, ela se torna uma revelação, ela se torna a boca de Deus falando ao meu coração. Quantas das vezes você já leu um versículo, mas certo dia você estava lendo aquele versículo e você notou que aquele versículo saltou aos seus olhos, no sentido de lhe despertou algo que você nunca tinha percebido, lhe trouxe uma revelação que você nunca tinha notado, e você diz: meu Deus, que palavra forte, que palavra poderosa. Esse é o rema de Deus, a revelação. Então nós precisamos conhecer o rema de Deus para as nossas vidas nesse mês de julho, amém? Esse mês Deus vai revelar a palavra dele para você de uma maneira poderosa. Eu estava na igreja, e eu congregando há muito tempo, há alguns anos, ainda jovem, e eu lembro que na igreja sempre falou de dízimo, mas eu nunca dei importância para isso. Alguns irmãos até pegavam no meu pé, alguns irmãos de outra igreja, os da igreja não, da igreja nem mexia, nem falava nada, mas de outra igreja falava: irmão, você não dá o dízimo, e eu ficava ali me justificando, trazendo as minhas argumentações, até que um dia, eu sentado aí, eu todo dia falava de dízimo na igreja, como todo dia fala, e aquilo ali nem mexia comigo. Sabe aquela palavra que você nem liga, nem mexe com você? Mas um dia, alguém pregando na hora da leitura, a palavra rema veio, a revelação do dízimo, e eu disse: Senhor, o Senhor está falando comigo. E naquele dia, através daquela palavra revelada, eu decidi ser um dizimista fiel na casa e na obra do Senhor. Irmãos, eu só experimentei bênçãos de Deus a partir daquele dia. Eu comecei a viver o sobrenatural de Deus. Eu falei: poxa, se essa palavra
que foi revelado dessa maneira que eu nunca notei. Se foi Deus que falou comigo, eu vou viver coisas extraordinárias. E eu comecei a viver coisas extraordinárias. Isso tudo por causa de uma palavra revelada. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Mas não é só ouvir a Bíblia, é ouvir a palavra revelada. Porque quando a palavra é revelada, ela gera fé no nosso coração. Quando a palavra de Deus é uma palavra rema, é uma palavra revelada, essa palavra vai gerar fé no seu coração. Por isso que na hora do culto nós temos que pedir ao Senhor: Senhor, eu quero que o Senhor revele a tua palavra no meu coração. Por isso que quando nós vamos ler a palavra de Deus, nós pedimos: Senhor, revele a tua palavra, traga o rema, traga a revelação dessa palavra ao meu coração. E esses dias, esse mês, Deus vai trazer a revelação da sua palavra para você, amém? Você vai viver o rema de Deus, a palavra revelada. Ouça, Jesus está com seus discípulos e ele pergunta: quem dizes as pessoas que eu sou? Quem as pessoas estão dizendo que eu sou? Então os discípulos disseram: olha, estão dizendo que tu és João Batista, porque João Batista estava morto agora. Olha, estão dizendo que tu és um dos profetas. Estão dizendo que tu és Elias. E Jesus pergunta assim: mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro então toma a frente e diz: olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Diga comigo, diga: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse assim para Pedro: Pedro, não foi carne, não foi o quê? Carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está onde? Nos céus. Ouça, Jesus constantemente anunciava o reino de Deus, anunciava, e as pessoas no batismo viram Jesus ali sendo batizado, e uma voz do céu que dizia: esse é meu filho amado. As pessoas constantemente estavam sabendo quem era Jesus pelas escrituras. É tanto que quando os discípulos, alguns acham Jesus e vão chamar outros, diz: olha, nós achamos o Messias, nós achamos aquele que ia de vir, nós achamos, vem ver. Natanael foi lá e conheceu a Jesus, mas mesmo assim eles não tinham uma revelação de quem era Jesus. Mesmo alguns estando com Jesus, mesmo alguns vendo alguns milagres, eles ainda não tinham uma revelação de quem era Jesus. E você pode estar na igreja há 1 ano, 2 anos, 10 anos, você pode estar há muito tempo na igreja, e você ainda não conhecer Jesus, ainda que você tenha entregado a sua vida para Ele, ainda que você tenha reconhecido Ele como Salvador, mas talvez você ainda não tenha a revelação de quem é Jesus. E quantas pessoas ainda não têm a revelação de quem Deus é? E quantas vezes nós ainda não temos a revelação do Deus que nós servimos? Servimos um Deus que a Bíblia fala, que a Bíblia revela, mas muitas vezes não temos a revelação de fato de quem Ele é. E muitas vezes, em alguns momentos, Deus vai preparar situações específicas para se revelar para mim e para você. No momento de dificuldade, nós muitas vezes experimentamos a revelação de Deus. E até mesmo no momento da bonança, da prosperidade, você vê Deus se revelar. Você fala: puxa, esse Deus que eu sirvo é grande demais. Puxa, esse Deus é poderoso. Esse Deus é bom, esse Deus é misericordioso. A Bíblia diz que Jesus pergunta para os discípulos, porque as pessoas não sabiam quem Jesus era. As pessoas não conheciam a revelação de quem era Jesus. E Jesus diz assim: e vocês, quem vocês dizem que eu sou? Pedro disse: tu és o Cristo. Quando Pedro está dizendo tu és o Cristo, a palavra Cristo significa ungido. Diga comigo, diga: a palavra Cristo significa ungido. Pedro está dizendo que Jesus é um ungido de Deus, é aquele que havia sido separado, é aquele que havia sido enviado, porque no Velho Testamento só eram ungidos reis, profetas e sacerdotes. Ele está reconhecendo Jesus como um profeta, como um rei,
como um sacerdote, como de fato Jesus é Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele é o sumo sacerdote, Ele é o maior profeta que existe, Ele é o nosso profeta, Ele é o próprio Deus revelado em carne. Ele diz: tu és o Cristo. Meu irmão, existem coisas na Bíblia que você não vai conhecer através da sabedoria humana. Existem coisas na palavra que a sabedoria humana, o conhecimento humano não é capaz de revelar para mim e para você. Isaías diz assim, que os pensamentos do Senhor e os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos. A nossa inteligência, a nossa capacidade de raciocínio, ela é limitada comparada ao que Deus é, comparada ao que Deus pode fazer. Querido, a nossa mentalidade é muito pequena diante da grandeza de Deus. Nós conhecemos somente uma parte do que Deus é, e alguns conhecem um pouco do que Ele revelou, e tem gente que nem conhece. Quando Pedro diz: tu és o Cristo, aquilo não era algo humano que tinha sido revelado para ele. Jesus disse assim: Pedro, não foi carne, ou não foi pessoas que te revelou isso. A revelação da palavra de Deus, querido, muitas vezes você está esperando de alguém para te revelar, vir te ensinar, vir te explicar. Mas muitas vezes a revelação da palavra vai vir através do próprio Deus. É o próprio Deus que sopra no seu coração. Eu lembro que na morte do nosso irmão Girley, na época da pandemia, eu fiquei muito triste, fiquei muito abatido. E um dia eu estava lá em casa, eu estava uma semana já chateado, revoltado com Deus. A gente orou, a gente clamou, a gente pagou o preço. E eu estava revoltado com Deus, chateado. Sabe o que é chateado com Deus? Estava chateado. Falei: puxa Deus, o menino ajudava na igreja, o menino estava servindo, o menino estava aí, a gente cooperando com o reino, um homem de Deus, uma pessoa que fazia só o bem. E eu: puxa, por que o Senhor não ouviu a nossa oração? Aí quando eu estava sentado na mesa, veio a palavra rema. Foi como se eu ouvisse Deus, mas eu não ouvi aqui. Eu ouvi aqui no coração. Como se eu ouvisse Deus dizendo para mim, dizendo assim: se for para você ficar dessa maneira que você está, você não serve para ser pastor. Porque o pastor, ele não prepara as pessoas para a terra, ele prepara as pessoas para o céu. E as pessoas só vão para o céu se morrer. E na hora, aquele luto, aquela tristeza do meu coração, através dessa palavra, saiu. E na hora brotou um sorriso no meu rosto, e eu comecei a dar gargalhada, ri. Eu comecei a achar graça. Eu disse: meu Deus, isso é forte demais. Senhor, que palavra revelada. Ele disse: se você ficar nessa tristeza porque alguém morreu, porque um irmão da igreja morreu, você não está preparado para ser pastor. Porque pastor prepara as pessoas para ir para onde? E só vai para o céu. Se a gente só vai para o céu se acontecer o que, irmão? Se morrer, não é? Tem que morrer. Ou Jesus voltar para arrebatar a igreja. Só que a gente não quer que o povo morre. Por quê? Porque a gente não tem a revelação, porque a gente não entende, porque os nossos pensamentos são limitados. E você passa por um momento difícil, e você diz assim: meu Deus, eu sou crente, meu Deus, eu sou dizimista fiel, meu Deus, eu estou na tua igreja, eu estou te servindo, não estou roubando, não estou matando. Mas você não entende que até mesmo nesse processo que você está passando, Deus tem um projeto, Deus tem um plano para a sua vida. E você precisa buscar de Deus a revelação, meu irmão. Você precisa buscar de Deus a revelação da sua palavra. Porque José, ele passa um momento difícil da vida dele. Traições, abandono, momento de escravidão. Só que tudo isso estava empurrando José para poder a promessa, a palavra de Deus se cumprir na vida dele. Você precisa entender que até mesmo as suas lutas, as suas dificuldades estão te empurrando para um propósito de Deus na sua vida. Estão te empurrando para você viver o sobrenatural. Por isso não murmure, não reclame, não blasfeme de Deus, não reclame de Deus, porque os pensamentos de Deus, os planos de Deus são mais altos que os nossos caminhos do Senhor são mais altos. Deus não pensa como o homem pensa, Deus não vê como o homem vê, Deus não enxerga da nossa maneira.
Querido, você precisa entender que a nossa maneira é limitada de pensar. A nossa maneira é limitada. Nós somos limitados, ainda que você ache que você está com a razão, ainda que você ache que você está certo, isso é pequeno demais comparado com o que Deus pensa, com o que Deus acha, com o que Deus sabe. É muito pequeno. Então para de ficar dizendo: se não der certo eu vou sair da igreja, se não der certo eu vou parar com esse negócio. Para com isso, porque até mesmo as coisas difíceis na sua vida, é Deus te moldando, é Deus lapidando. Porque eu pergunto para você, meu irmão, se Deus quiser mudar a sua situação, Ele muda hoje, sim ou não? Muda. E por que Deus não mudou? O problema está em Deus? Não. O problema não está no Senhor. Muitas vezes está em nós. E nossa mentalidade é tão pequena, ou nós não temos a revelação ainda das coisas de Deus, e nós não estamos prontos para viver coisas grandes. Para isso nós precisamos pedir: Senhor, me revela. Hoje, nos velórios de crente, nos velórios de pessoas da igreja, eu não entro mais em luto, eu não fico mais naquela tristeza, naquela decepção que eu ficava outrora. Por quê? Porque uma palavra revelada me trouxe o entendimento de como eu devo me portar nessa terra. Uma palavra revelada me trouxe o entendimento que aquilo ali é bênção de Deus para aquela pessoa. Aquilo ali é o propósito de Deus se cumprindo na vida dela. Hoje o nosso irmão está na glória, sem dor, sem sofrimento, já está lá. É a gente que precisa perseverar na fé para alcançar a vida eterna em Cristo Jesus, amém? Jesus disse: não foi carne, não foi o quê? Carne. Não é carne que vai trazer a revelação para você, não é sangue. Sangue fala de emoções, não são as suas emoções que vai trazer a revelação. Ele disse: o meu Pai que está no céu te revelou. Houve um desejo de Deus de trazer a revelação. Há um desejo de Deus em trazer a revelação para você. Deus quer revelar a sua palavra para você. Há um desejo de Deus de trazer a revelação da sua palavra. É interesse dele, querido, de se revelar para nós. É interesse de Deus. Por mais que você queira, mas esse desejo de conhecer mais da Bíblia, esse desejo de conhecer mais de Deus, esse desejo de ter a revelação, é o próprio Deus que coloca isso no nosso coração. E é só Ele que pode trazer a revelação de quem Ele é, de quem Jesus é e de quem nós somos. Só Deus é que traz essa revelação. Jesus disse: Pedro, o meu Pai que está no céu te revelou. Deus quis revelar para Pedro. Revelar o que, bispo? Quem era Jesus? Ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus, Filho, Cristo ungido e Filho do Deus vivo, o Filho eterno. A Bíblia diz: porque Deus amou o mundo e Ele deu o quê? O seu Filho unigênito. Deus só tinha um filho. E o povo diz: todo mundo é filho de Deus. Não, a Bíblia declara isso. João 3,16, porque Deus amou o mundo e Ele deu o seu Filho unigênito. Só tinha Jesus e mais nenhum outro. O único Filho que Deus tinha era Jesus. E Pedro está dizendo: tu és o Filho de Deus. Só Deus é que poderia revelar aquilo. Só Deus é que poderia trazer essa revelação, que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Querido, e tem hora que eu olhava para esse texto e falei: não, mas isso é simples. Dizer que Jesus é o Filho de Deus, isso é muito simples. Não. Isso é simples quando você olha para o Logos, para a palavra escrita. Mas quando você tem a revelação de quem é o Filho de Deus, meu irmão, as coisas na sua vida mudam. Quando você tem a revelação de quem é o Deus que você serve, o Jesus que você serve, as coisas mudam na sua vida. É igual o crente que sabe o poder que há no nome de Jesus. O nome de Jesus tem poder, sim ou não? Irmão, o nome de Jesus tem poder. Agora, nem todo crente sabe da revelação do poder que há nesse nome, do poder que há no nome de Jesus. E tem pessoas que nem crentes são e têm a revelação do poder que há no nome de Jesus, o poder da fé através do nome de Jesus. E tem crentes que têm medo do diabo. Irmão, eu quando estava desviado, 14 anos de idade, eu sabia, eu tinha a revelação do poder do nome de Jesus. É tanto que toda vez que o diabo vinha, eu dizia: está repreendido em nome de Jesus. E ele, capava o beco, pegava fora.
Por quê? Porque eu sabia o poder que tinha o nome de Jesus, só não estava me sujeitando a esse nome. E pessoas lá fora sabem o poder que há no nome de Jesus, o poder de declarar milagres. E você precisa entender isso, porque se você tiver a revelação do poder que há no nome de Jesus, você vai chamar a existência aquilo que não existe na sua vida. Você vai viver milagres que você ainda não viveu na sua vida, mas isso só acontece quando você tem a revelação que há no poder do nome de Jesus. Pedro disse: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas eu tenho o quê? Eu tenho o nome de Jesus. Ele diz: em nome de Jesus, levanta e anda. E o paralítico andou, meu irmão. Tem hora que você conhece o poder do dinheiro, você tem a revelação que o dinheiro pode, que o dinheiro faz, você tem a revelação que se você tivesse dinheiro, as coisas iam, você tem a revelação que se você tivesse a prata, você fazia a coisa acontecer, mas você tem algo que é mais poderoso que a prata e o ouro, que é o quê? O nome de Jesus. Mas até para usar o nome de Jesus, você precisa ter a revelação, o rema do poder que há no nome dele. Quando Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele disse: tu és o Filho de Deus. A revelação que só Deus poderia dar. E quando Deus dá essa revelação para Pedro, coisas extraordinárias começam a acontecer na vida dele. Não é algo que Pedro falou da boca para fora, era algo que no coração de Pedro cria naquilo que ele estava falando. Quando Jesus disse assim, não é porque Jesus quis agradar Pedro, dizer: ah, Pedro, você está certo, é isso aí, Pedro, você acertou. Não, aquilo ali estava revelado para Pedro quem era Deus, quem era Jesus. Sabe, o crente que sabe quem é Deus, ele pode estar na prova que for, mas ele sabe que Deus vai prover. Quem conhece o Deus que serve, sabe que fome não passa. Sabe que Deus, aí no último momento, ele diz assim: não, eu conheço o Deus que eu sirvo. Revelação, a palavra rema de quem Deus é. E muitas vezes você entra em desespero, muitas vezes você fica angustiado desnecessariamente. Por quê? Porque você não tem a revelação do Deus que você serve. Muitas vezes você entra em parafuso, você fica sem dormir, você fica preocupado, você fica ansioso, você fica desesperado. E você precisa ter a revelação de quem é o Deus que você serve. Você precisa ter a revelação de quem é o Jesus que você serve. Porque o Jesus que você serve, ele é poderoso. O Jesus que você serve, ele é grande. O Jesus que você serve, ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. E só conhece Jesus através da palavra revelada. O rema. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele disse: não foi nem carne e nem sangue, mas o meu Pai que está no céu que te revelou essas coisas. E ele disse: tu és Pedro. Olha como é que já vem imediatamente. Quando o rema vem, a revelação da palavra de Deus vem, coisas extraordinárias começam a acontecer na nossa vida. Ele disse: tu és Pedro. E sobre essa pedra, a pedra que ele está dizendo é a revelação, a palavra revelada, que Jesus era o Filho de Deus. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Olha o que Jesus diz para Pedro: dar-te-ei a chave da onde? Dos céus. E o que ligar na terra será ligado aonde? Nos céus. E o que desligar na terra será desligado aonde? Aonde é que está o interruptor que liga e desliga as coisas no céu? Está na terra, meu irmão. Só que você não tem a revelação. Você acha que liga e desliga aonde? No céu. Você falou: oh, Deus, fala alguma coisinha aí. Deus, não, eu botei o interruptor aí na terra. Eu botei o comando aí na terra. Só que você não tem a revelação da palavra revelada. E você acha que é lá no céu que liga e desliga. Não, é aqui. Ligou na terra, liga no céu. Desligou, é você que diz onde é que você quer ligar. Eu quero ligar no céu, eu quero ligar na terra. Aonde você ligar será ligado. O que ligar na terra será ligado no céu. O poder, meu irmão, a revelação da palavra rema. E você precisa entender isso. Nós como cristãos, nós temos poder, nós temos autoridade de Deus aqui nessa terra para ligar e desligar, amém? Nós temos poder de Deus para liberar bênçãos, nós temos poder de Deus para que coisas sobrenaturais aconteçam na nossa vida. Agora, para isso você precisa ter a revelação
do Jesus que você serve, o quão poderoso, o quão grande Ele é, o quão capaz Ele é de fazer na sua vida, infinitamente mais do que você pede, pensa ou imagina. Querido, Deus não trabalha com dó, Deus trabalha com fé. Não tenha, Deus tem dó de mim, não. Deus quer que você tenha fé, e que essa fé seja numa palavra revelada, porque se você caminhar em cima de uma palavra revelada, você vai viver coisas extraordinárias. Se você caminhar numa palavra revelada, você vai descobrir quem você é, você vai descobrir quem Deus é, você vai descobrir o poder que Deus colocou dentro de você, você vai descobrir coisas extraordinárias que você vai viver. Por isso que nós precisamos pedir a revelação da palavra de Deus, porque o rema é a palavra revelada que faz com que a gente caminhe no sobrenatural. É a palavra revelada que faz com que coisas extraordinárias aconteçam na nossa vida. Então você não pode ficar, Salmo 91, aquele que habita no esconderijo. Meu irmão, o rema do Salmo 91 é poderoso. Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Isso é o Logos, isso é a palavra escrita. O rema do Salmo 23 é: o Senhor é o meu pastor e eu não preciso de nada. A escrita é: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas quando eu tenho a revelação, eu entendo que só em eu ter Deus, eu já não preciso de mais nada. Mas se eu ficar só na escrita, eu vou ficar: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. É como se eu ficasse: Deus não vai deixar faltar nada na minha vida, Ele é meu pastor. Deus é meu pastor, Ele não vai deixar faltar nada. Agora o rema do Salmo é: o Senhor é o meu pastor e eu não preciso de nada. Eu não preciso. Só em eu ter Deus eu já tenho o suficiente, eu já tenho mais do que o necessário, porque Deus é melhor do que qualquer coisa, sim ou não? Do que qualquer ouro, do que qualquer prata, do que qualquer fama, do que qualquer riqueza. Só o fato de você ter Deus, quando você tem a revelação, o rema: puxa, mas eu tenho Deus na minha vida, e o fato desse Deus estar na minha vida, isso já é glorioso, isso já é maravilhoso. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, revelação. Eu pergunto: você sabe quem é Deus na sua vida? Você sabe quem é Jesus na sua vida? Você tem a revelação do Deus que você serve? Você tem a revelação de quem você é na presença dEle? Na presença de Deus eu não sou mendigo. Na presença de Deus eu sou filho de Deus. Na presença de Deus você é filho, você é filha de Deus. Você precisa entender que a chave do reino dos céus foi dada à igreja, foi dada a nós. E nós vamos ligar aqui nessa noite. Ligar um tempo de unção, um tempo de prosperidade na sua vida. Esse mês de julho, Deus vai fazer coisas grandes na sua casa, na sua família. Coisas que Ele ainda não fez esse ano, Ele vai fazer nesse mês. Por quê? Porque foi nos dado poder nos céus e na terra, foi nos dado autoridade. E nós vamos usar essa autoridade, porque nós temos a revelação de quem é Jesus. Nós temos a revelação que Ele é o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo, o Cristo ressurreto que está no nosso meio. Amém? Agora ouça, para a gente orar. Quando você lê a Bíblia, não leia a Bíblia só como uma palavra escrita. Peça a Deus a revelação, o rema. Deus me revela. Mas não abre aleatório não. Tem o hábito da leitura. Porque tem gente que abre, eu vou ver o que Deus quer falar comigo. Irmão, esteja seu coração aberto, constantemente lendo. Que você lendo, você vai conhecer o rema de Deus para a sua vida, amém? Fique de pé, eu quero orar por você. Diga assim comigo, diga: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não foi carne e nem sangue que revelou. Feche os teus olhos neste momento. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você tem vivido, mas de uma coisa eu sei: Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, pensamos ou podemos imaginar. Feche os teus olhos e comece a pedir a Deus a revelação. Diga para Deus: Deus, me revela quem o Senhor é na minha vida. Peça a Deus para revelar para você a presença dEle. Diga para o Senhor: Senhor, faz-me te conhecer.
Faz conhecer o Deus de Abraão, o Deus da prosperidade. Faz-me conhecer o Deus de José, que tirou José do fundo do poço, que tirou José da prisão e colocou ele sob governo. Fala para Deus neste momento. Faz-me conhecer o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Senhor, eu quero te conhecer, revela-te a mim, Senhor. Peço, Senhor, para que você venha ter a revelação de quem Ele é. Peço, Senhor, porque quando você tem a revelação de quem Deus é, meu irmão, as dúvidas, os anseios, os medos, eles saem do seu coração. Fale com Deus neste momento, porque Ele vai revelar para você, através do rema, coisas extraordinárias. Aleluia, Jesus. Se renda a Deus nessa noite. Pai, eu quero clamar nessa noite pela revelação da Tua palavra no nosso coração, Pai. Ó Deus, que nós venhamos conhecer o rema revelado do Senhor. Traz a revelação de quem o Senhor é, aquele Deus justo, poderoso, que nunca desampara os seus filhos. Que essa pessoa, meu Pai, que está em crise, passando dificuldades, meu Pai, que ela venha ter a revelação, que o rema do Senhor venha vir ao coração do teu filho, da tua filha, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Ó Deus, que todas as coisas cooperam para o bem dele, para o bem dela, que o Senhor está trabalhando nessa situação. Ó Deus, traz a revelação para nós, para que nós possamos sair, Senhor, da situação de estagnação. Ó Senhor, traz a revelação da Tua palavra, para que possamos viver o sobrenatural. Queremos aqui nessa noite, Senhor, ligar, meu Pai, um novo tempo na vida dessa pessoa. A Tua palavra declara que o que ligarmos na terra será ligado nos céus. E em nome do Senhor Jesus, com a igreja reunida, ó Deus, a Tua palavra diz que as portas do inferno não irão prevalecer contra a Tua igreja. Nós dizemos: Satanás, sai da casa deste homem, sai da casa, sai do comércio, sai da vida dessa pessoa, em nome do Senhor Jesus, porque nós ligamos hoje um tempo de prosperidade. Tudo que está travado na vida deste homem, tudo que está travado na vida dessa mulher, seja destravado agora, em nome de Jesus. Nós destravamos na terra, nós destravamos nos céus. As bênçãos que o Senhor tem para o teu filho, para a tua filha agora, sejam liberadas agora, em nome de Jesus. Nós ligamos agora um tempo de revelação, de céus abertos sobre a vida dessa pessoa, que ela possa ouvir a Tua voz,
que ela possa te conhecer, meu Pai. É o que nós pedimos, Senhor. Traz o rema, a tua palavra revelada a nós todos os dias desse mês, meu Pai, e que possamos viver coisas extraordinárias, coisas sobrenaturais. Pai, abençoe essa semana, que essa semana nós possamos contemplar a tua glória, que essa semana as pessoas possam ter testemunhos para contar na sua casa de salvação, no seu lar de libertação, no seu comércio de prosperidade. Coisas que estavam travadas ainda essa semana sejam destravados agora, em nome de Jesus. O dinheiro venha, em nome de Jesus. Os clientes venham, a prosperidade de Deus venha sobre a vida dessa pessoa, portas abertas venham sobre a vida dessa pessoa. Ó Deus, nós oramos, meu Pai, pedimos, leva o teu povo para casa, guardado, protegido, dê a todos uma noite de paz, uma semana abençoada, em nome de Jesus. E você que crê, diz amém. Diz assim comigo, diga: tá ligado, na terra e nos céus, a minha bênção, em nome de Jesus, amém? Só um minuto, olha para mim aqui. O sorteio do bode ficou adiado para o mês que vem, dia 30, viu? Dia 30 vai ser o sorteio do bode do pessoal do Congresso Trazendo a Arca. Então, dia 30, querido, no final tem um chazinho ali. Não vai embora sem tomar um chá, não, é de graça, tá bom? Passa lá, toma um chazinho. Deus abençoe a todos, cumprimente seu irmão com a paz do Senhor. Isso, põe a mesa do chá aí para o pessoal, pode se servir. Toma um chazinho aí, um chá abençoado.